Você está dizendo que jovens indianos estão sendo radicalizados em campi universitários britânicos e americanos? Sim, como outras nacionalidades. Esses mitos estão sendo levados de volta à Índia e começando a influenciar a política indiana. Eles não precisam estar na Índia. Há redes sociais. Muito obrigada por participar. Obrigada por assistir a Elon no Registro. Olá e bem-vindo ao Elon no Registro. Aqui vai uma curiosidade sobre a relação entre Israel e Índia. A Índia tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas. A população combinada da Índia e de Israel juntos é de 1,5 bilhão de pessoas. Isso mesmo, os 10 milhões de pessoas de Israel nem chegam a ser um erro de arredondamento para a nação mais populosa da Terra. Na verdade, a Índia tem pouco menos de 1,5 bilhão, arredondei para cima mais até que toda a população de Israel. Você entendeu? Então, por que o primeiro-ministro indiano Narendra Modi visitará o Estado judeu na próxima semana? Quando Israel é praticamente uma vila de pescadores costeira em termos indianos, Israel é tão periférico para a Índia que quando dou entrevistas para a mídia indiana, sempre tenho que me lembrar de dizer Ásia Ocidental em vez de Oriente Médio. Para eles, não estamos no centro de nada, mas sim nas margens de seus mapas. Porém, a Índia tem grande interesse nessa pequena vila de pescadores. Se não fosse assim, o primeiro-ministro não teria vindo aqui pela segunda vez. E há outros motivos. Israel acabou de fechar um acordo de armas de quase 9 bilhões de dólares com a Índia, segundo a Forbes India, tornando-se o maior fornecedor de armas da Índia depois da França. Este podcast é independente. Apoie em patreon.com Elon the Record por $10 mensais, um pouco menos que o acordo de armas com a Índia. Siga-nos no X e Instagram em Elon the Record. Interessados em patrocínio, entrem em contato por lá. Minha convidada de hoje é Revital Moses, destaque na diplomacia cultural Índia-Israel e criadora da plataforma Moses em Israel. Nascida na Índia, na comunidade Ben Israel, e agora cidadã israelense em Tel Aviv, ela é uma ponte entre duas civilizações antigas que hoje compartilham mais interesses. Revital Moses, as câmeras estão gravando, você está no ar. Muito obrigada por me receber, Namastê, e obrigada por me receber. Namastê, precisamos fazer o Namastê corretamente, sem Covid, mas vamos fazê-lo de qualquer forma. Sim, tudo bem, vamos começar com uma grande pergunta. Por que o primeiro-ministro Narendra Modi tiraria um tempo de sua agenda tão ocupada para vir visitar este pequeno vilarejo de pescadores na costa, tão distante na Ásia Ocidental? Acho que essa é uma pergunta muito popular entre o povo indiano e a diáspora indiana. Mas este é o terceiro mandato do primeiro-ministro Modi como primeiro-ministro. E ele faz questão de estar ativamente envolvido, não só na política indiana, mas também faz questão de estar ativamente envolvido, fomentando colaborações, não apenas com países que eram de interesse no passado, mas que terão um futuro em conjunto. E esse país é Israel para a Índia. Vou te levar de volta às relações entre Índia e Israel, tanto culturais quanto estratégicas. Acredito que a Índia reconheceu Israel como um país na década de 1950 e em 1992 a Embaixada de Israel foi estabelecida na Índia. E então a Agência Judaica foi criada para os judeus indianos para facilitar o processo de aliar. Mas o que realmente mudou a cara das relações Índia-Israel foi a Guerra de Kargil em 1999, quando a Índia estava em guerra com o Paquistão. Isso mesmo, porque os soldados paquistaneses infiltraram a área indiana da Caxemira. Então, nas montanhas geladas, Índia e Paquistão estavam em guerra. E houve um país no Oriente Médio, ou como vocês chamam, Ásia Ocidental, que ajudou a Índia a vencer a guerra com inteligência, drones e bombas, e esse país foi Israel. Acho que isso realmente ajudou a moldar o relacionamento e não era mais um caso secreto. Porque, na minha opinião pessoal, eu realmente acredito que a Índia tem relações estratégicas com o mundo árabe e pode ser uma situação complicada para se ter amizade. Eles todos odeiam, provavelmente, mas a Índia passou a ser independente e eles têm suas próprias. E eu vou te dizer por quê. A Índia sempre teve dificuldade em ter suas próprias opiniões. Nós éramos colonizados pelos Mughais e depois pelo Império Britânico, levamos tempo para formar opinião e estratégia próprias para o país. Agora, a Índia realmente quer estabelecer um relacionamento, independentemente do que as pessoas pensem, e você ficaria surpresa em saber. O primeiro-ministro Modi foi o primeiro primeiro-ministro indiano a visitar Israel em 2017,
E, claro, naquela época eles falaram mais sobre defesa, parcerias agrícolas, mas desta vez a visita vai ser um pouco diferente, porque agora eles vão falar sobre isso. Pelo que eu vi, vai ser sobre como combater o terrorismo e o uso de IA, e como a Índia e Israel podem levar isso para o próximo nível. Definitivamente é uma declaração em um momento em que a visita de qualquer líder ocidental provocaria grandes protestos nas ruas do Ocidente. Isso faria alguns líderes reconsiderarem um relacionamento público com Israel, enquanto o primeiro-ministro Modi prefere tratar essas questões profissionalmente. Eu quero vir e visitar pessoalmente, então vou voltar à pergunta. Israel pode ajudar a Índia em contra-terrorismo e tecnologia. Certamente há formas de cooperação. Mas, em termos da grande estratégia da Índia, afirmando-se como uma potência global, como uma potência civilizacional por mérito próprio, quais são seus interesses aqui na Ásia Ocidental? Quando olha para este lado do mapa, o que ela quer aqui? Eu acho que, em parte, porque a Índia agora é a quarta maior economia, é a que mais cresce. E meio que superou o Japão no ano passado. Mas você não pode fazer isso sozinha, precisa de parceria que está na Ásia Ocidental, incluindo países árabes e Israel. E a Índia também foca nisso, e eu acho que isso é muito difícil para o público ocidental absorver. A filosofia indiana foca em um conceito chamado Vasudeva Kutumbakam, que significa Diga novamente e devagar. por favor, Vasudeva Kutumbakam, que significa que este mundo é uma grande família. Eu sei, Supercone, mas é por isso que isso define o tecido da sociedade indiana. Há uma razão pela qual existem tantas minorias que ainda prosperam e retribuem a sua comunidade. E queremos estender isso. A Índia quer estender isso para a Ásia Ocidental, mesmo que haja um conflito. Vamos dar um pequeno passo atrás. Você disse Índia, claro, um mosaico de muitas minorias, a comunidade Bene Israel. De onde eles vieram? Quem são eles? Muitos ocidentais, especialmente entre colonizadores brancos, se surpreenderiam ao saber que a Índia possui uma comunidade judaica nativa. Quem é você? Bem, eu gostaria que existissem redes sociais naquela época, mas acho que não era o caso. Existem cerca de 5 comunidades indianas distintas das quais eu venho, os Bene Israel, que são conhecidos por estarem em Mumbai e nas regiões costeiras de Maharashtra. Isso remonta a cerca de 2.000 anos atrás, especialmente após a destruição do Segundo Templo. A história diz que 7 homens e 7 mulheres naufragaram perto da costa oeste da Índia, e a Índia sendo a Índia. Eles disseram, Yala, venham para a nossa comunidade e meus ancestrais ficaram lá. Ainda temos uma comunidade próspera. Eles podem ser a menor minoria, cerca de 4.000 judeus Bene Israel atualmente, mas ainda estão prosperando. Foi muito difícil, e vou te contar por que foi tão difícil. Já teve filme de Bollywood sobre isso? Acho que não, mas você se surpreenderia com o motivo. Daria um musical sensacional. Eu concordo. Se algum diretor estiver assistindo ao filme, entre em contato comigo. Você talvez se surpreenda. A Índia está claramente se inspirando em Israel. Vou te explicar. Você conhece Fauda? Os indianos são obcecados pela série, e eles criaram uma versão indiana chamada Tanav, que as pessoas assistem com muito interesse. Uma adaptação indiana de Fauda, sim, que se passa onde... Na verdade, eu ainda não assisti, mas isso já é um sinal. Que vergonha pra mim. Eu deveria assistir, assim que eu tiver tempo, eu vou assistir. Mas isso é incrível. A diplomacia cultural israelense está sendo como a história de sair lutar contra os caras maus com uma faca entre os dentes. Essa não é a imagem mais limpa, nem a mais amigável para a Hasbara de um país. Por favor, gostem da gente. Isso gera respeito. As pessoas na Índia gostam desse formato. Não assisti. Acho que a primeira temporada saiu, mas suponho que seja Índia-Paquistão ou Bangladesh. É uma comunidade muito pequena, e quando eu considero a história dos judeus na Europa, nos Estados Unidos, quero dizer, você não pode contar a história da relação dos Estados Unidos com Israel sem figuras judaicas de destaque em posições de influência. E eu me pergunto, na Índia também, a comunidade judaica indiana desempenhou esse papel de ponte diplomática, cultural e econômica com Israel? Da mesma forma que você teria, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa? Bem, para responder à sua pergunta nas relações diplomáticas, nem tanto, mas eles realmente contribuíram significativamente para a economia indiana, o que ajudou Índia e Israel a construir uma relação baseada nessa contribuição. Por exemplo, ele é o general mais popular,
Ele foi o general judeu da Índia que, na verdade, liderou a operação de libertação de Bangladesh do Paquistão na época, que era o antigo Paquistão Oriental. Então, Bangladesh é o que é, ou seja, é um país independente por causa de um general judeu. Aí você tem a primeira Miss Índia, depois que a Índia conquistou sua independência em 1947, ela era judia? Sério. Sim, vamos me considerar. Não estou dizendo que sou diplomática, não trabalho para nenhum governo em si, mas pessoas como eu desempenham um papel importante. Porque ter uma identidade indiana, uma identidade judaica indiana, oferece um ponto de vista diferente que as pessoas não veem. Qual é esse ponto de vista? Ponto de vista. Por exemplo, eu realmente acredito que Israel é fortemente influenciado pelo Ocidente em termos de abordagem e na forma de construir relações. Eu realmente acredito que muitos dos esforços de defesa estão fortemente concentrados no Ocidente. E já está na hora de simplesmente a única coisa que você precisa fazer é virar a cabeça para o outro lado e enxergar. Existe um país que está disposto a nos aceitar abertamente como somos, entende nossos desafios em comum e está disposto a ser nosso parceiro, mas por algum motivo nós simplesmente não queremos. Bem, Vamos falar sobre esse motivo. Porque eu realmente dou muitas entrevistas para a mídia indiana. Se eu pudesse liberar meu dia só para ser um comentarista na TV indiana, eu faria isso o dia inteiro, todos os dias. E eu percebi que os jornalistas indianos têm sido extremamente amigáveis, educados e curiosos. Dar entrevista para a imprensa britânica ou irlandesa é muito diferente, pois sempre são hostis e os entrevistadores agem como se você fosse uma criança travessa. Não é o caso na Índia, e por isso eu fico pensando. No Ocidente, existe um movimento de ódio anti-sionista muito agressivo que conta uma história sobre Israel como sendo um estado de apartheid, colonial, genocida, ilegítimo e fundado na expropriação de terras árabes e expulsão de sua população. E que eles são piores do que os nazistas e que todos deveriam morrer. Esse movimento de ódio espalha calúnias e boatos no Ocidente, com o claro objetivo de apoiar forças islamistas que querem destruir este país. Isso ocorre na Índia? Há outra história, uma versão falsa sendo contada sobre a Índia? Eles estão se conectando com toda essa vibe anticolonial nos campi universitários do Ocidente como um estado pós-colonial. Eles conseguem enxergar isso? Onde nós estamos em relação a isso? acho que sim, vou te dizer por quê. Eu acho que depende de qual geração você está falando agora. As gerações mais jovens, elas tendem ao conceito do sonho americano. E ir para o Reino Unido e estudar nesses campi. Quando eles chegam lá, eles realmente são expostos a esse tipo de ideologia. Eles sentem que é legal participar de um grupo, já que todos querem fazer parte de algo popular. Então, eles adotam isso, e isso meio que está se infiltrando na sociedade neste momento. E precisamos ter em mente que isso pode não ser visível no momento, porque eu não cresci com nenhum antissemitismo, fui muito bem aceita. Mesmo hoje, ao falar de judeus na Índia, dizem: vocês são tão legais, e o Mossad e a foda. E também a tecnologia de defesa de vocês, tipo, vocês são um país pequeno, mas estão dando um show em todo mundo, ganhando prêmios Nobel e coisas assim. Mas você precisa ter em mente que os millennials mais jovens e a geração Z estão recebendo outras informações e eles eventualmente vão ocupar posições de poder. Então, se essa educação para o público indiano não for dada a eles neste momento, isso vai ser um problema. Você está dizendo que os jovens indianos estão sendo radicalizados nos campi universitários britânicos e americanos? Sim, como outras nacionalidades. Eles levam esses mitos de volta para a Índia, começando a influenciar a política indiana? Mesmo que eles não precisem estar em solo indiano. Você tem redes sociais? Vou tentar. Primeiro, eu sou indiana, então eu admiro pessoas de etnia indiana. Só porque eu me sinto mais próxima e tenho mais identificação, então quando você tem mais disso, isso assusta. A maior parte das discussões políticas na Índia acontece em hindi. É uma mistura, definitivamente é uma mistura. Nós temos muitos canais que falam inglês, mas eu acho que o público indiano retém melhor as informações em línguas locais. Então, o que quero dizer, como israelense, como alguém que foi durante a maior parte da guerra, tipo um porta-voz não oficial do país, qual é a melhor maneira de Israel ser? Apresentar seu ponto de vista ao público indiano e combater a doutrinação que está sendo disseminada pelas redes sociais e a crescente radicalização dos campi ocidentais? Acredito que, com mais informações em hindi e outros idiomas locais, isso faz diferença.
Eu acho que a representatividade indiana na política indiana, na diplomacia ou em qualquer posição de poder realmente faz diferença. Para os judeus indianos? Para indianos, não apenas judeus indianos. Com a aproximação entre Índia e Israel, creio que os indianos querem ver quem ocupa cargos de destaque, certo? Quero dizer, se você fala sobre os Estados Unidos, todo mundo está de olho no Kash Patel, no Vivek Ramaswamy ou na Ushav Vance, certo? O mesmo vale para Israel. Eles querem ver quem são as pessoas de origem indiana ou judeus indianos que estão em cargos e posições de poder e o que eles têm a dizer. Acho que isso faria muita diferença. Veremos figuras públicas indianas de destaque nos próximos anos? Não que eu me lembre, são duas pessoas, não sei se tem ligação política, elas são mais voltadas para a cultura, o que acho que funciona bem, mas acho... De quem você está falando? Rina Pushkara, A lendária chefe? sim. Você respondeu a minha última pergunta. Onde comer boa comida indiana em Israel? Então ela é uma das primeiras indianas a abrir um restaurante indiano bom e autêntico e a trazer representatividade indiana para Israel. E eu acredito que a Índia a premiou, eu esqueci o nome do prêmio, mas ela recebeu um prêmio para representar a Índia em Israel. Acho que precisamos de mais pessoas não só para comida, mas também para cultura, política e tecnologia. Ainda há muito a fazer. Incrível. Bem, olha, vamos dar uma olhada novamente nas relações estratégicas da Índia com Israel. Porque um dos motivos pelos quais estou tão empenhado em parar a doutrinação que estamos vendo com a crescente radicalização nos campi ocidentais não é só porque eu não quero que esses países sejam envenenados contra Israel por razões egoístas minhas, mas também porque é tão óbvio para mim que a parceria tem um valor imenso. Que países que acabam virando as costas para Israel por causa da radicalização que vem de baixo acabam sabotando seus próprios interesses estratégicos. Vimos até a Espanha impor embargo de armas a Israel, mas não durou porque perceberam que precisavam delas. Um dos principais interesses da Índia aqui é o IMEC, o plano para basicamente contornar a rede de comércio da nova Rota da Seda da China, ligando a Índia à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos, Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, Israel e a partir daí para a Europa. Isso contornaria a reinvenção moderna da Rota da Seda pela China. Foi anunciado pouco antes do início da guerra de 7 de outubro, e para mim ficou muito claro que o regime iraniano, armando exércitos de procuração no Oriente Médio, está tentando também atrapalhar uma tentativa de criar uma rota comercial mais pró-Ocidente. Isso faz parte dos interesses do Irã na região. Mas me fale um pouco sobre esse projeto. E se olharmos para os próximos 50 anos, supondo que isso realmente aconteça, quão transformador isso será para a Índia, para Israel e para o mundo? Bem, há tanto para explorar profundamente nisso. Apenas me diga o que você pensa. Apenas solte meus pensamentos. Tudo bem, eu acredito que este é um ótimo projeto. Eu acredito que foi anunciado em setembro de 2023 e então o dia 7 de outubro aconteceu. Muitas pessoas não gostam que alianças aconteçam porque definitivamente queremos paz. Mas sabemos que existe um grupo que não quer. É totalmente contra a ideia de colaboração e crescimento fundamental. Mas eu acho que para a Índia, esse é um projeto muito importante. E vou te dizer por quê. A Índia lutou por muito tempo. E sair da colonização nos levou anos, tanto em termos de economia quanto em termos de mentalidade. A Índia quer se tornar independente e eu acredito que já começou esse processo. É o tigre em ascensão, como sempre dizemos. O governo Modi está promovendo ativamente o Make in India. Nós não queremos depender de nenhum país para têxteis, manufatura ou automóveis. O que significa que países como, digamos, na Europa, na Ásia Ocidental, não precisam colocar todos os ovos em uma única cesta. A China é vista como polo de manufatura, mas agora a Índia se destaca pela qualidade, talentos e lealdade. Ok, o que aumenta, digamos, as exportações para nós, então economizamos tempo. Qualquer coisa que levaria, digamos, alguns dias agora pode acontecer em poucas horas. Como você tem uma ferrovia ou transporte que economiza tempo, há, por exemplo, vários navios comerciais abatidos pelos Houthis. Eu suponho que isso vai acabar completamente com esse aspecto, mas, de novo, passa pelo Oriente Médio ou pela Liga. Penso, e se esse problema for resolvido?
Se você envia da Índia para os Emirados Árabes Unidos, não precisa passar pelo canal de Suez, evitando assim a interrupção dos Houthis no comércio marítimo. Sim, principalmente isso, mas você nunca sabe quem vai se voltar contra quem, porque é tudo no Oriente Médio, às vezes é tão volátil. Quero dizer, vai ser algo transformador. Mas aí eu tenho essas outras dúvidas, tipo, estamos tentando estabelecer a paz, mas será que isso realmente vai acontecer? Parece improvável e eu gostaria muito que isso acontecesse. Quero mais investimentos e transporte entre Índia e Israel, além de exportações e importações. Olha, como um expatriado britânico, se isso significar que vai ser mais fácil conseguir comida indiana em Israel, eu sou totalmente a favor. Sim, nossa, mas você realmente encontra boa comida indiana em Londres, mas eu acho que, certo, de qualquer forma, Onde quer que você vá em Londres, comida indiana é simplesmente a comida rápida preferida. Na cidade tem tantos restaurantes indianos. É uma das coisas que eu sinto falta em Israel. Uma das coisas que me intrigam sobre a relação Índia-Israel é que ela se tornou tão calorosa e tão efusiva. E há tantas visitas de alto nível. E é tão claramente importante estrategicamente para a Índia, principalmente por causa das enormes e sofisticadas armas que eles estão comprando de Israel. E, no entanto, no nível da ONU, em um nível multilateral, não vimos a Índia votando com Israel e dando seu total apoio diplomático. E ainda parece que a Índia está quase tentando apostar nos dois lados, entre Israel e o mundo árabe. Ouvi uma teoria interessante de que a Índia acredita que, se agradar o mundo árabe, basicamente comprará seu apoio na questão da Caxemira. Em relação ao Paquistão, isso não funcionou, porque a Liga Árabe e o mundo árabe ficaram do lado do Paquistão. Mas imagino que essa será uma das questões que o primeiro-ministro Netanyahu vai querer levantar com o Modi. Tipo, ei, agora que somos grandes amigos, você se importaria de não votar contra a gente nas Nações Unidas? essa é definitivamente uma questão complicada. E como alguém que cresceu sendo indiana e judia, também é muito conflitante para mim, mas eu entendo por que a Índia faz o que faz. Pode ser algo difícil de aceitar para judeus e o público ocidental. Mas vocês devem saber que, como Israel, a Índia tem sua própria história, civilização e lutas. A Índia tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas e 35 milhões na diáspora. Falando sobre as nações árabes, existem cerca de 9, eu acredito aproximadamente de 7 a 9 milhões de indianos que vivem na região. Eles não apenas apoiam as economias locais, mas também enviam, acredito que 14 ou 140 bilhões em remessas de volta para a Índia, o que é uma quantia enorme. E não apenas estrategicamente, mas a Índia e o mundo árabe têm tido uma relação de longa data nos últimos 2.000 anos, troca de têxteis, pedras preciosas e cultura. E a Índia realmente, como eu disse no começo, Vasudeva Kutumbakam, acredita no ato de equilíbrio e na neutralidade. Mas o fato de o primeiro-ministro Modi ter sido o primeiro primeiro-ministro indiano a ir a Israel em 2017, apesar de Índia e Israel terem relações diplomáticas desde 1992, mostra que agora estamos declarando abertamente nosso carinho e não queremos mais esconder isso. Porque eu sei que pode ser uma situação delicada quando você fala com o mundo árabe, porque somos muito comentados, assim como Israel. As pessoas não gostam de tomar partido. E o Ocidente quer que a Índia tome partido, mas a Índia quer tomar suas próprias decisões, sem a influência de ninguém. Bem, visitar é definitivamente uma declaração simbólica poderosa que, como eu disse, é difícil imaginar líderes ocidentais, sim, muitos deles, fazendo neste momento. Revital, Índia e Israel nasceram com um ano de diferença. A Índia conquistou sua independência em 1947, Israel em 1948. Relativamente novos como estados independentes, mas é claro, ambas civilizações antigas, desafios semelhantes, cercados por estados hostis que buscam armas nucleares. E eu fico pensando, não vai demorar muito para que tanto Israel quanto a Índia estejam comemorando seus centenários, 100 anos de independência, isso está chegando muito em breve. Onde você vê a relação entre Israel e Índia nesse marco de 2047 a 48? Isso é definitivamente algo em que eu penso. Desde o momento em que eu acordo de manhã até o último pensamento que passa pela minha cabeça quando eu digo Todos fazem isso, inclusive nossos ouvintes. Acordam pensando onde estarão as relações Índia-Israel em 20 anos? eu acredito que no momento, como ainda está sendo estabelecida de forma fundamental, eu vejo mais conexões entre as pessoas. E não estou falando apenas de trazer delegações para a Índia e para Israel.
É quando você tem investidores israelenses investindo em tecnologia indiana e vice-versa, ou Israel contratando mais talentos indianos. Não apenas para a construção civil e o setor de cuidados, mas mais, digamos, para ser engenheira de software e outras habilidades. Em termos de IA, acho que isso é algo em que também estou trabalhando ativamente. Espero que possamos discutir isso depois, e acredito que algo que não estamos aproveitando é o cinema indiano. Quantos filmes você acha que a Índia produz por ano? 100 mil. Ah, isso é demais, mas cerca de 1.500 a 2.000 filmes anualmente em 20 idiomas. Eu não sei, 1,5 bilhão tem tantos zeros que qualquer número grande parece igual. O que dá a Israel a oportunidade de doar. Temos uma paisagem linda que muitas vezes é deixada de lado. Nós, sendo Israel ou Índia, Israel. Podemos ser pequenos, mas temos pessoas lindas. Então você acha que realmente há espaço para estúdios de cinema indianos virem e filmarem em Israel? Com certeza, teve um filme que foi filmado, mas não foi bem sucedido. Mas temos mais oportunidades e poderíamos ter atores israelenses atuando em filmes indianos e o contrário também. Os indianos consomem muito porque há duas grandes religiões na Índia, cricket e cinema. Se você não está aproveitando essas duas coisas, é uma oportunidade perdida. Vamos adaptar a história da fundação de Ben Israel em Bollywood, com 7 homens e 7 mulheres do Segundo Templo que naufragaram na Índia. Ravital Moses, é ótimo falar com você. Como os espectadores podem te acompanhar seu trabalho nas redes sociais, onde quer que você esteja ativo? Sou mais ativa no YouTube. Procure por Moses em Israel, já que meu sobrenome é Moses e o Moses original nunca chegou a Israel. Então estava na hora de prestar uma homenagem a ele e ao país que me manteve segura. E eu sou muito ativa no Instagram e no LinkedIn, então pode me mandar mensagem por lá. Tomara que a visita seja um sucesso. Muito obrigado. Teremos que refazer o Namastê. Obrigada por me receber. E assim termina este episódio, gravado nos estúdios M10. Se precisar de um estúdio de podcast em Tel Aviv, ele fica em frente ao Habima. Se você achou essa conversa útil, por favor, não deixe de se inscrever no YouTube, Spotify ou Apple Podcast, se estiver ouvindo pelo Apple ou Spotify. Uma avaliação de 5 estrelas ajuda muito. Siga o podcast no X e Instagram em Alon Terecord. Para patrocinar, entre em contato por lá. Para manter o podcast independente, apoie em patreon.com/Alon Terecord. Mais conversas em breve. Obrigado por acompanhar.